Gente, eu sempre fui muito educado com você, mas comigo também. A fofoca correndo enquanto eu começo o vlog. Sneakers! Mata sua fome, gente. Amiga dúvida. O quê? Gente, eu tinha esquecido de postar foto. Eu ia começar a gravar cedo, mas eu tava com tanto sono, eu esqueci. Mas hoje tem uma entrevista de emprego que eu vou lá no Rio fazer, então mostrarei. Peraí. Maiar de fora. Não, mas aí é pra equilibrar o frango. Cadê a mãezinha? Cadê a mãezinha? Mãezinha? Mãe Chan? Cadê a mãe Chan? Agora sim. Mas a última vez saiu também, inclusive o outro. Agora saiu inteiro. Acho que a gente ia ter que... Oi pessoal, é sexta-feira de novo. Estou em terras seropédicenses. Em terras ruralinas e seropédica. Tô chegando pra aula de História do Direito. De mochila. Porque só se vem pra seropédica de mochila. E é isso. Gente, eu comecei a gravar sexta, ignora a toalha. E esqueci completamente, tava gravando. Teve meu aniversário da Marina. Vem cá, logo. Vem. Bonito, neném. Com a cama encardida, porque ele é terrorista. Aí comecei a gravar sexta, esqueci e falei, vou gravar ontem. Aí ontem eu tava muito sem vontade de fazer nada. Hoje eu não tô com vontade também não, mas eu fiz. Aí, enfim, fui à faculdade, enchi o tanque do carro, aí cheguei em casa e falei, fui pro funcional. Cheguei em casa, cochilei, fui pro funcional depois. Aí falei, cara, eu vou estudar. Aí não estudei, porque eu não tava com vontade. Mas eu tinha marcado uma aula experimental de CrossFit hoje de manhã. Então, às 5h30 da manhã eu tava de pé. Aí fiz a aula de 6 às 7. Quase de manhã na aula, porque saí sem comer. Erro de principiante. Enfim. Aí tô aqui com a raiz do cabelo molhada de suor. O top, peraí. Não sei se vai dar pra vocês verem. Não é água, é suor. Enfim, agora eu vou tomar banho, porque já são 7h10, eu vim andando de lá do treino, do CT de treinamento até em casa, deu 18 minutos. Aí eu quero gravar pra vocês o dia, aí hoje eu tenho uma aula online e é a única aula que eu tenho, que é a aula da manhã. Aí eu vou ter aula de processo, amanhã aula de previdenciário, quinta eu cancelei a aula, mas é de direito de família. Mas eu cancelei, porque já é quinta-feira santa. E eu falo pra vocês, eu falei isso no vídeo que eu gravei ano passado aqui. Todo ano eu gravo esse feriado. Então, né, vamos manter a tradição. Ontem quando eu pensei, cara, eu vou gravar... Exato, eu acho que é por causa do meu aniversário, que eu sempre gravo no meu aniversário. E aí acaba que, tipo, quando passa um tempo, assim, porque eu ainda não editei os vídeos, chega, tipo, a vez da Semana Santa. Quem sabe eu não edito os vídeos no feriado, né? Mas, fora o vídeo do feriado, eu tenho muita matéria acumulada. Eu tenho trabalho da pesquisa, tenho muita matéria acumulada e tenho prova na segunda-feira. Então, esse kit vai me ocupar durante a semana e é isso que vocês vão acompanhar. Fora os treininhos, né? Porque hoje ainda tem pilates. E assim, meu condicionamento físico melhorou muito. Vocês vendo a bagunça porque eu levantei. Melhorou muito, porque embora eu esteja me sentindo cansado, o que é normal, porque eu acabei de treinar, eu não tô, tipo, morta. E eu estaria menos cansada se eu tivesse comido um carboidratozinho antes. Mas eu tô tendo que contar com a pizza que eu comi ontem de noite. Depois de jantar. Diga-se de passagem, só Jesus na minha causa. Enfim, vamos.
Gente, dia seguinte do último vídeo que vocês viram. Hoje é quarta, quinta, olha só. Eu tinha aula, vocês estão se perguntando por que às 10 horas da manhã você está em casa? Mas tinha aula, aí a turma voltou pra aula ser online, porque ontem choveu muito. Aí os representantes não mandaram. Gente, já deu um caos de manhã. Enfim, não fui à aula, fiz um arrozinho. A professora cancelou a aula vai ser semana que vem. Aí ontem, embora eu não tenha feito questões, eu estudei previdenciário, que disse a professora que a matéria está, tipo, atrasada. Então, vou soltar o cabelo. Enfim, aí agora eu tô em casa, eu simplesmente troquei a calça que eu botei pra ir pra faculdade pelo short. E eu tinha anotado pra estudar processo penal ontem e começar a trabalhar. Só que sabe quando você janta e fica mole? Ontem eu dormi muito. Muito. Porque a aula acabou, aí eu tava programando o vídeo, aí eu desisti. Eu vou até baixar o aplicativo do TikTok no telefone pra ver se tá direito. Aí tá, dormi, acordei, almocei, aí falei, pô, tô meio zonzo, tá, ver o filme. Aí fiquei vendo um filme com a minha mãe, não terminei de ver o filme, fui dormir. Amanhã aula de quê? De família. Ai, não quero ir aula amanhã não, gente, é quinta-feira santa. Eu tenho coisas mais urgentes pra estudar, que é processo penal e trabalhar, tá? Eu tenho que dar uma olhada na planilha, então eu vou começar agora 10 horas. A gente tomou café agora há pouco, então eu não vou almoçar nem tão cedo. E eu quero fazer bastante coisa hoje. Eu vou botar a lista por ordem de prioridade. Aí tá. Não lembro o que eu tava falando. Aí eu dormi, lembrei. Aí eu dormi de novo. E, tipo, se meus pais não falam, eu tava no quarto deles. Eu tinha continuado dormindo. Aí tá bom, continuei dormindo. Dormi mais 2 horas. Aí levantei, taranã, aí sentei, estudei, botei uma roupa na corda, uma coisa assim. E quando eu acabei, que eu, tipo, jantei e tal, eu tava exausta. Aí eu falei, gente, que exaustão é essa? E aí dormi e acordei às 6h30 antes do despertador. Enfim, então pra hoje teremos processo penal, que eu tenho aqui, ó, revisar as aulas, fazer questões, ler letra de lei, ler o resumo da doutrina e montar flashcards pra poder revisar, porque a prova é na segunda. Aí não vai ter aula nem sexta, aí quinta tem, mas é ponto facultativo, não tô entendendo porque que a mulher vai dar aula. Enfim, tá bom, família então. O próximo é direito de família. Depois do direito de família, aí sim, só vai ter aula semana que vem. Aí segunda é a prova, terça é aula de processo. Então, processo civil. Inclusive tá chegando a prova de processo civil também, então é urgente estudar processo civil. Aí, processo civil, previdenciário eu estudei ontem, então só vou estudar no dia da aula. Processo civil. Aí eu vou estudar direito de trabalho, porque trabalho tá, tipo, muito atrasado, porque é na sexta. E história do direito. Questões do dia. Bom dia!
Acabei de sair da prova de processo penal, primeira prova de processo, né? Processo penal 1. E, gente, se tivesse mais folha, eu tinha escrito. Eu escrevi 4 folhas. Entendeu? Não saber não foi um problema. E aí é isso que me preocupa. Porque, assim, eu sabia, mas eu escrevi o que a professora queria ouvir. Porque eu podia ter escrito muito mais sobre todos os temas. Não, mentira. Mentira, eu respondi a questão com 4 ou 5 linhas só. Muito mal respondida mesmo. Que eu realmente não lembrava aquilo ali, eu fui bem direto. Mas assim, por exemplo, condicionalidade do juiz de garantias. Não tinha espaço pra falar da teoria da dissonância cognitiva. Eu fiquei com vergonha de pedir outra folha. Aí eu só citei a teoria, mas eu certamente vou perder pelo menos 1/10 por não ter explicado. E ela faz assim, é 25 décimos, 10 décimos, 25 pra quem citasse X coisa. Enfim, né? Não foi uma prova ruim. De manhã eu tava fazendo questão. Ainda bem que eu parei, foi o Espírito Santo. Tocou no meu coração, falou, filha, faça apontamentos com as definições dos temas, né? Porque essa prova dessa professora é muito conteudista. Em geral, ela quer que a gente saiba. Quer que a gente saiba tudo. Assim, que a gente descreva certinho os institutos e etc. Eu fiz isso de manhã, graças a Deus. Não caiu inquérito. Não tinha nada de inquérito, nem de investigação preliminar. Mas ok. No chão, mas passam bem. Gente, essa bicicleta na contramão. Ai, Jesus. Tá. Aí hoje é segunda, eu acabei a prova 10 horas, 10 e 12 eu já tava entrando no carro, não sei que horas são agora. Tô indo pra casa porque a próxima aula que eu tenho é só 1 da tarde, eu não vou ficar aqui. E aí eu pretendo estudar, eu também preciso trabalhar, mas se eu estudar agora eu trabalho mais tarde. Entendeu? Aí eu venho pra próxima aula e fico aí até... É isso aí mesmo que eu vou fazer, mais tarde eu trabalho quando eu estiver. Aí... Nossa. Eu não precisava estar aqui no campo. Cheguei em casa umas 10h30. Hoje foi corrido de manhã, mas eu deveria ter gravado, porque eu estudei um pouco. Não estudei no feriado, tá? Por isso eu não gravei mais. A família tava lá em casa, sexta-feira foi almoço de família, a casa tava cheia. Sábado a gente descansou, ontem a gente fez churrasco, minha tia tava aí, tipo, não dá pra estudar. Quando eu sentei pra estudar no sábado, eu falei, não, agora eu vou trabalhar. Aí, não, eu ia... ver o processo da extensionista. Quando eu sentei, que eu abri o processo, tem que ir comprar refrigerante. Tinha 4 minutos que eu tinha começado. Mas não reclamei não, porque, né, ontem eu nem tentei, sinceramente. Eu até pensei, nossa, vou sentar pra estudar. Mas tinha grandíssimas chances de eu começar a estudar. Olha eu. E alguém me chamar pra fazer alguma coisa. E... tava cansada também, sabe? Eu tô bem cansada, gente. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu tô exausta de fazer faculdade. Mas eu combinei comigo mesmo que vou parar de falar que eu tô cansada. Mas assim, sabe? Quando você não quer mais, eu não quero mais. Eu quero acabar. Eu não aguento mais. Eu aguento sim, porque eu tenho mais 1 ano e meio aí. E vou fazer 1 ano e meio bem feito, porque a gente não faz coisa pela metade nessa casa. Neste perfil, nesta pessoa, nós não fazemos nada mal feito. Nós fazemos o nosso melhor. Pode ficar mal feito porque a gente não sabia fazer, mas porque a gente quis fazer mal feito, não. Achei que tava parado no acostamento. Enfim, é isso. Queria desabafar. Vou ter que entrar aqui na fila. Essa obra da Eco Rio Minas, muito ruim. Eles estão botando cone no meio do acostamento, aí você não consegue passar. Tipo agora, eu nem precisava sair, porque eu saio de uma rua e entro na outra. É tudo pontilhado, não tem proibição pra mim. Agora já consegui voltar.
era isso. Eu tava esperando a roupa lavar, aí eu fui estudando, fiz devocional, estudei, estou fazendo devocional de novo. Chega dessa vida de não fazer devocional, achei que tu ia sair na minha frente, né? Tu não é maluco? Eu já tô aqui. Isso, botei roupa na corda, estudei, botei roupa na corda, saí atrasada, gastei uns 10 reais na cantina, nem olhei. Falei, moça, me dá um pão de queijo, um café pequeno, e paguei. Paguei no débito, como se eu tivesse com dinheiro pra isso, que eu tô bem dura. Mas não tem problema, paguei, porque também não ia ficar sem comer, a uva tava horrível que eu levei. Fiz minha provinha, vamos estudar, depois vamos à faculdade, vamos estudar, vamos almoçar, vamos à faculdade. Vamos trabalhar, depois vamos treinar, depois vamos pra casa estudar mais. E vamos chegar ao final da faculdade. Muito legal falar com vocês no meu trabalho. Eu tô fazendo anotações qualitativas sobre processos estruturais na STF. Agora são anotações qualitativas sobre todos os processos, pelo que eu entendi. Como eu não perguntei, eu vou fazer de todos. E muito legal que, tipo assim, isso vai servir pro meu TCC. Então, e eu já pensei que vou mudar o tema. Tipo, não vou especificar tanto pra eu poder não ficar presa a nenhuma área específica. Pra eu poder não ficar presa a nenhuma área específica. Deixa pra especificar quando eu estiver fazendo mestrado e doutorado, tem que ser inovador. Por enquanto, eu quero deixar, tipo, processos estruturais só. E aí eu vou fazer vou lá e faço as leituras disso. Tô bem animada. Semana passada eu praticamente não fui à faculdade. Eu fui na segunda-feira. Aí terça aula foi online. Aí quarta a gente meio que cancelou a aula porque o representante não avisou a professora que a gente tava com medo de chuva, queria aula online. Ela teve que cancelar a aula lá na hora. Aí quinta eu faltei, que eu não sou obrigada. E sexta era feriado. Pô, gente, quinta-feira da Paixão, quinta-feira santa, da aula, já é maior sacanagem. Não fui não, me recusei. A doutora chegou na faculdade 9h30 da manhã, 9h40. Então eu ainda ia sair de casa pra me estressar. Não valia a pena. Não valia mesmo. Aí o que eu fiz? Fiquei na minha casinha. Estudei pra prova de hoje. Estudei 2 horas quinta-feira. Aí eu acertei minhas anotações. Fiz... porque você tá me imprensando, eu não tava entendendo. Acho que vocês me viram estudando. Eu não lembro se eu expliquei o que aconteceu, mas foi isso. A semana passada ela foi quase toda cancelada. Confesso que fiquei muito feliz porque eu economizei muito combustível. Me mimei agora, inclusive. Tô com o ar ligado. Porque não fui à aula semana passada. Praticamente dia nenhum, só fui na segunda-feira. E é isso, gente. Beijinhos, vambora. Preciso editar vídeo. Ai, tem tanta coisa pra fazer. Não filmei nada de novo, porque eu tava muito à vontade. E aí não dá pra filmar à vontade, né, gente? Tem que estar direitinho arrumada, mas troquei de roupa. E já almocei. Na verdade, o que eu fiz? Eu resolvi um monte de coisa. Tava com uma lista que eu fiz no começo do feriado. Nossa, o tênis tá podre. Uma lista que eu fiz no começo do feriado de mensagens que eu tinha que mandar, coisas pra fazer assim. Sabe, que você tem que fazer rapidinho, mas aí você só lembra quando você tá... Você só lembra quando você tá ocupado e é um monte de coisa pequena que vai levar tempo. Aí eu cheguei em casa, fiquei um tempinho com a minha mãe no sofá. Aí depois eu sentei na mesa, mandei todas essas mensagens. Apareceu mais coisa, óbvio. O que mais demorava são as palestras que eu tô organizando. Eu estou organizando em nome do CAPAC, né? Do Centro Acadêmico. Isso tenha demorado mais, não foi só isso que eu fiz. Eu toquei de GT no observatório. Gente do céu, conta. Vou cortar.
troquei de GT, agora eu faço parte do GT de processo estrutural, que é a minha atual área de pesquisa, falei com vocês agora há pouco. Só que quando eu entrei no observatório, eu queria pesquisar direito digital. Era mais perto do que, tipo assim, eu queria pesquisar. E era um tema que me interessava. Aí eu acabei... Tipo, eu não tenho muita certeza dessa combinação que eu fiz, mas a calça é pra eu ir pro Pilates. Pro Pilates não, pro funcional. Faltou essa mensagem, pedir pra ficar no horário de 5 horas. Agora tá assim. Aí, mandei as mensagens, troquei de GT, estudei processo, comecei a estudar processo, me inscrevi pra palestra, avisei professora de tema, enfim, fiz muita coisa. E aí eu almocei erradamente, vendo vídeos, porque isso faz a gente não descansar a cabeça. Mas foi o que eu pude entregar hoje. E é isso, gente. Tô indo pra faculdade, tenho que mandar mensagem pra professora, eu vou parar de gravar. Gente, silêncio. Hoje é quarta de noite, 7 de abril. Eu percebi que eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz ano passado, que é gravar 15 milhões de vídeos, não vou terminar de gravar. Que imensa, não sei onde tá nada. Olha aquilo ali que a gente colocou. A gente colocou depois da reforma, não lembro se eu filmei, mas eu ainda nem editei, então vai aparecer lá. Ficou bem bom pra pôr bolsinhas, embora tenha mais bolsas ali em cima da bicicleta que tá encostada. Agora que eu tô fazendo exercício na rua. Mas é isso. Eu tava fazendo a petição de prática, petição 3, a dessa semana. Aí amanhã a professora cancelou a aula da segunda parte. Eu acho que eu vou acabar esse vídeo aqui, porque o vlog deve estar grande. Mas se ele for acabar aqui, um beijo, obrigada por assistirem até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu tava falando, interrompi a fala, eu tô louca. Eu resolvi tanta coisa hoje do centro acadêmico. E tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, tipo, centro acadêmico. Aí, por exemplo, hoje eu nem trabalhei ainda, eu tava fazendo a petição, agora eu tô estudando previdenciário, que é a matéria de amanhã. E eu ainda vou sentar pra fazer as anotações qualitativas de pelo menos um processo, porque é um por dia, e se eu deixar de fazer, eu vou ter que fazer sábado. Cheia de vídeo pra editar, cheia de coisa pra fazer, cheia de tudo, gente. E quando eu tenho um tempinho, eu durmo. Tem como você deitar ao invés de ficar de maluquice? Deita! Mas ele prefere ficar de maluquice. Quando eu tenho um tempinho, ao invés de estudar ou botar vídeo em dia, eu durmo. E fico com o lobinho, que hoje tá cheiroso, porque ele tava fedido. Quero saber o que... Olha esse bumbum na minha cara. O que você vai fazer quando o meu intervalo acabar? E é isso, eu tô gravando pra vocês no intervalo do meu estudo. Eu ainda tenho coisa pra fazer, então... Beijinhos.